Olá pessoal, aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 26 da série Enem por Questões com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje nós temos aqui uma questão do Enem de 2017 que trata sobre reações orgânicas, tá? Mais especificamente sobre a reação de oxidação. Então, para a gente fazer ela, a gente basicamente tinha que conhecer um pouco da reação de oxidação por ozonólise. Mas eu vou dar uma explicação bem breve aqui dos tipos de oxidação de alcenos que a gente tem para conhecer, porque já caiu outros tipos de oxidação de alcenos também. Então vamos lá. Oxidação de alcenos. Primeira coisa, o que é um alceno? Um alceno é um composto que tem ligação dupla entre os carbonos. Então, o alceno tem ligação dupla entre os carbonos. A oxidação de alcenos se dá da seguinte maneira. A ligação dupla ela é uma fonte doadora de elétrons. Se a gente pensar bem, isso daqui são dois pares de elétrons sendo compartilhados pelos dois carbonos. Esse par de elétron aqui, né, uma ligação simples é a sigma e a outra ligação é a pi. Esse par de elétrons da ligação π, ele é menos atraído, ele está menos entre os dois carbonos, é fácil tirar eles daqui. Então, toda ligação dupla é um centro doador de par de elétrons. Sendo assim, uma oxidação, o que é uma oxidação de uma cadeia? Oxidar é perder elétrons, né? É isso que acontece numa oxidação de alcenos. Você tem a quebra dessa ligação dupla para formar ou uma ligação simples entre esses carbonos, entrando oxigênio aqui, ou até romper mesmo essa ligação entre esses carbonos. Vai depender do tipo de oxidação que você está fazendo. Mas, de qualquer forma, o produto dessa oxidação vai formar ou uma ligação simples entre esses dois carbonos, ou nem ter ligação mais. O que vai acontecer aqui é que o NOx, o número de oxidação desses carbonos aqui, ó, que fazem parte da ligação dupla, vai ser alterado, ele vai mudar. Ele vai ser ligado em um átomo ou em dois átomos por ligação dupla, que é mais eletronegativo do que ele, por exemplo, uma hidroxila ou uma carbonila. Aí esse par de elétrons compartilhado vai ficar mais próximo do oxigênio. Portanto, esse carbono aqui vai estar com menos elétrons do que ele estava antes. Ó, em volta dele, antes você tinha dois elétrons bem próximos dele aqui. Agora você só tem um, só esse elétron aqui do par de elétrons com o carbono está próximo dele. O outro par aqui, ó, que faz parte com o oxigênio, está muito mais próximo do oxigênio. Então é meio que ele tivesse perdido elétrons, então o NOx dele diminui, ele oxida, por isso que é uma oxidação. Bom, você tem basicamente três tipos de oxidação de alceno. A oxidação enérgica ou energética, que é a oxidação forte. Você tem a oxidação branda e você tem a ozonólise. Essa questão cobrou só a ozonólise, mas já houveram outras questões do Enem que cobraram outros tipos de oxidação. Então vamos conhecer eles aqui. A oxidação energética, normalmente, ela ocorre com um oxidante forte, como o KMnO4, permanganato de potássio, em meio ácido, em ácido forte. E na oxidação energética, o que acontece? Você tem entre a ligação dupla, você vai
quebrar essa ligação dupla, nessa oxidação energética. E aí, de acordo com a posição desse carbono, de acordo com o que ele era antes, você vai formar compostos diferentes. Vamos supor que esse carbono aqui, ó, ele era terminal. Então, você tinha um CH2 aqui na ponta. Então, esse carbono aqui que é terminal, ele vai virar um CO2. Então, vai entrar oxigênio, ele vai ficar na forma mais oxidada possível. Vai entrar um oxigênio para suprir a ligação dupla que quebrou e um oxigênio no lugar dos 2 hidrogênios dele aqui. Ó. Então, carbono terminal forma um CO2, um gás carbônico. Se esse carbono for, por exemplo, secundário, vamos fazer ele aqui. Então, vamos supor que esse carbono aqui, ele está ligado a... Então, ele é desse tipo, ele está ligado a esse carbono aqui e esse carbono aqui. Então, esse carbono do meio é um carbono secundário, está ligado a 2 carbonos. O que vai acontecer com ele? Bom, nesse caso, a oxidação energética, ela vai dar... vão entrar um oxigênio no hidrogênio dele aqui, e no lugar da dupla vai entrar um dupla O. Então, eu vou formar um ácido carboxílico quando eu tenho um carbono secundário. E quando eu tiver um carbono terciário, que é o caso desse carbono aqui, por exemplo, ligado a 3 carbonos, eu vou simplesmente substituir a ligação dupla aqui por um oxigênio. Então, ele vai formar uma coisa desse tipo aqui, que é uma cetona, no caso de carbono terciário. Então, a oxidação enérgica, pessoal, o macete aqui é você trocar a ligação dupla por oxigênio, então vira o que era C dupla C vira C dupla O, e aí se ele tiver um hidrogênio ligado a ele, vai entrar um oxigênio no lugar desse hidrogênio também. Então, se ele, por exemplo, for secundário, vai formar um ácido carboxílico. Se ele for terciário, vai formar uma cetona, porque só tem essas duas ligações aqui. E se ele for terminal na ponta, ele ficaria uma coisa assim, né, que é o C dupla O, e com os 2 hidrogênios iam entrar 2 hidrogênios desse tipo assim. Só que esse composto aqui, ele não é estável, né? Entrou os oxigênios entre o carbono e os hidrogênios, beleza, só que como você tem muito próximo aqui essas duas espécies, isso daqui sai para formar água e aí fica o CO2. Então, o produto final, no final das contas, é o CO2 no caso do terminal. Mas numa oxidação energética, o que você tem que fazer é colocar no lugar da dupla uma C dupla O e no lugar da ligação com o hidrogênio colocar um OH. Tranquilo? Então essa é a oxidação energética. A oxidação branda é parecida. Normalmente ela ocorre com compostos oxidantes também, como o KMnO4 ou o MnO2, mas é em meio neutro, tá? Você não precisa de meio ácido e temperatura aqui também é normal. Acontece também na oxidação energética, você está com um oxidante forte em meio ácido e ainda ter aquecimento. Tá? Aqui não, aqui pode até ter oxidante forte, só que é em meio neutro e sem aquecimento. Na oxidação branda, o que vai acontecer é, basicamente, no lugar da ligação dupla, né, vai entrar nós vamos entrar com essa ligação dupla vai ser rompida, uma delas, né, só a ligação π, e vão entrar oxigênios no lugar para ficar uma coisa
desse tipo aqui. Então, o oxigênio entra só entre o carbono e o hidrogênio e não quebra de fato essa ligação entre os carbonos. Tá? Então, na oxidação branda, você tem só uma das partes da oxidação energética. E na ozonólise, ela é feita com ozônio. E normalmente você precisa de um catalisador, né? No caso aí tem o zinco, um catalisador metálico. No caso da questão tem zinco. Então, na ozonólise a gente pode ter dois produtos possíveis aqui. Ou vai ser aldeído ou vai ser cetona. Isso vai depender de como era a posição desse carbono antes de se fazer a ozonólise. Esse carbono aqui, ó, é um carbono primário, né? Um carbono que está na ponta. Então, quando a gente fazer a ozonólise, ela vai quebrar a ligação dupla e colocar no lugar uma C dupla O. Então, você vai ter um C dupla O HH, que é um aldeído. Em carbonos terciários, como é o caso desse carbono aqui, você vai colocar no lugar da dupla um C dupla O, e aí carbonila entre carbonos é cetona. Então você tem duas possibilidades de produto aqui para a ozonólise. Se for um carbono primário ou secundário, ou seja, um carbono que está na ponta, você vai ter aldeído. Se for um carbono terciário, você vai ter cetona. Então vamos para a questão para resolvê-la. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção do papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. Tá. As duplas ligações dos alcenos são clivadas, quebradas, pela oxidação com ozônio. Beleza, isso a gente aprendeu. Em presença de água e zinco metálico. Ok? E a reação produz aldeídos ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. Então aqui, inclusive, ele já te deu como um exemplo, né, de como ocorre a ozonólise. Então, a gente nem precisava saber isso aqui do zero, não, é bom ter uma noção, mas não precisava saber. Ele foi bonzinho nessa questão. Então, ele te deu aqui que você tinha um composto que tinha uma ligação dupla ali entre um carbono primário e um secundário. Quando essa ligação é quebrada, entra uma C dupla O no secundário, um C dupla O no primário. No caso aqui, como é primário e secundário, você formou dois aldeídos. Então, beleza. Basicamente, você tem que fazer quebra a ligação. No lugar do C dupla C, você vai colocar C dupla O de um lado, C dupla O do outro. Então, é isso aqui, ó. C dupla C vira C dupla O, C dupla O. Então, ele te dá, considere a ozonólise desse composto aqui, ó, o 1-fenil 2-metilprop-1N, que é esse carinha aqui. E aí ele pergunta quais são os produtos formados nessa reação. E aí ele pergunta o nome desses produtos formados. Então, além de saber a redação de oxidação, você ainda tinha que conhecer um pouco de nomenclatura. Mas então vamos lá. Aqui, o que a gente vai ter? Para a gente fazer essa reação, basta a gente quebrar essa ligação dupla entre esses dois carbonos aqui e colocar C dupla O no meio, tá certo? Essas ligações duplas aqui, ó, do anel benzênico, elas não são quebradas, tá? O anel benzênico ele não é tão reativo quanto um alceno comum, uma ligação dupla comum fora do anel. Tá? Essas ligações duplas aqui elas são deslocalizadas, elas são estabilizadas por ressonância. Então, esses pares de elétrons aqui do anel, eles não estão tão disponíveis quanto
os pares de elétrons de um alceno comum. Tá? Então, essas ligações não acontece nada com elas. Na oxidação de alceno, só quebra ligação dupla normal, sem ser do anel aromático. Beleza? Então, o que a gente vai ter ao quebrar essa ligação dupla? Olha, a gente vai ter, de um lado, a molécula, a parte da molécula que ficou aqui com o fenil, né? Então, no lugar da ligação dupla com carbono, eu pus uma ligação dupla com o oxigênio. E na outra parte da molécula você tem esse cara aqui, que está agora C dupla O, CH3, CH3. Então, esses são os nossos dois produtos aqui, ó. Esse carinha e esse carinha. Para a gente descobrir o que eu fiz, só troquei a ligação dupla entre os carbonos por duas carbonilas. E aí, a gente tem que descobrir, nas alternativas aqui, pela nomenclatura, quem é quem. Bom, a nomenclatura desse cara aqui é mais fácil. É mais fácil de se descobrir. Por quê? Ora, aqui, pessoal, a gente tem 1, 2, 3 carbonos. Como a gente já viu numa aula aí para trás de nomenclatura orgânica, quando você tem 3 carbonos, o prefixo é prop. Met, et, prop. Então, 3 carbonos, prop. Entre os carbonos da cadeia principal, aqui, ó, você só tem ligação simples. Então, se só tem ligação simples, é N. E como você tem uma C dupla O, uma carbonila, né, entre dois carbonos, a função orgânica desse cara é cetona. E cetona tem nomenclatura no final ona. Então, esse carinha aqui é chamado de propanona. Esse aqui é o propanona. Certo? É uma cetona que tem esse nome, propanona. E aí, se você sabe o que o nome desse é propanona, só temos as seguintes opções. Nós temos a opção de ser essa alternativa, que contém propanona, e essa alternativa aqui, que contém propanona. Aí você tem duas opções. Esse cara chamar benzeno ou benzaldeído. Bom, qual que é a função orgânica dele? Ele é um aldeído, né? Você tem uma carbonila, C+O, na ponta. Esse carbono aqui, ó, ele não está entre dois carbonos. Então, esse cara aqui é um aldeído. E a cadeia carbônica dele é o anel benzeno. Então, esse cara aqui tem nome de benzaldeído. Então, nós ficamos com a letra A. A letra A que é a correta, benzaldeído e propanona. Então, pessoal, nessa questão, o Enem te cobrou dois conhecimentos, que eram de nomenclatura orgânica, bem básico, mas cobrou. Então, você tinha que saber os nomes aqui dos compostos e também conhecer um pouco sobre a reação de ozonólise. Por mais que ele te deu aqui os produtos formados e tal, é bom conhecer, porque ele te deu um exemplo em que você formou dois aldeídos, propanal e metanal. E mesmo que ele tenha te falado lá no enunciado que forma aldeído e cetona, conhecer essa reação era importante porque no composto de interesse você formou uma cetona. Então é bom conhecer essas oxidações aqui, tá? Vão ter outras questões que vão cobrar outras oxidações, oxidação energética, branda e tal, do Enem já cobrou, então é bom conhecer essas coisas. Tranquilo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, a aula de número 26. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau, tchau!